Olá, eu sou Raul Nogueira. Estou aqui apresentando grandes nomes da propaganda neste maravilhoso canal Marketing, o canal da comunicação brasileira. Nós vamos iniciar costumeiramente, dando um giro nas notícias do mercado, aquelas notícias apresentadas no portal Grandes Nomes da Propaganda durante esta semana e onde você pode ir buscar complemento de cada uma delas e, óbvio, alcançar muitas outras em publicidade, marketing e propaganda. Teremos também a participação de Patrícia Vidal, sempre com um caso muito atual. Vamos às notícias? O Encontro Regional de Amigos do Mercado, Brasília, ocorrerá no próximo 26 de junho com uma palestra de Poliana Oliveira, coordenadora geral de Planejamento de Comunicação Social do Ministério da Saúde. A próxima edição do Frente a Frente, principal fórum de liderança do mercado publicitário gaúcho, promovido pelo Sinapro Rio Grande do Sul, ocorrerá no dia 26 de junho, das 9h30 às 11h30, na ESPM de Porto Alegre. A Nielsen acaba de lançar seu relatório global de esportes 2025, onde detalha o cenário esportivo em constante mudança. O Morumbis, um dos maiores e mais tradicionais palcos do futebol brasileiro, ganha uma nova identidade visual. Fala, Raul, tudo bom? Vamos ter um papo franco hoje sobre mídia e o papel das agências hoje e no futuro? Porque durante décadas, as agências foram elo entre as marcas e os veículos, Elas criavam ideias, compravam espaços e pensavam estrategicamente onde cada campanha precisava estar para gerar impacto para os seus clientes. Dentro disso, o mídia sempre teve um papel muito maior do que apenas comprar a mídia. Ele era o arquiteto do contexto. Era quem entendia do negócio, do público, da cultura e usava tudo isso para posicionar a marca no lugar certo, na hora certa e do jeito certo. Mas aí vieram a digitalização, a programática, a inteligência artificial e com tudo isso surgiu uma grande armadilha. As agências começaram a confundir, não só as agências, as empresas começaram a confundir estratégia e eficiência. A IA compra, otimiza, segmenta, ela te entrega alcance, frequência, clique, mas ela não entrega visão. Ela não entende a cultura da marca e do cliente. Ela não percebe que aquilo que um bom mídia percebe, que uma escolha ousada pode ser muito mais poderosa do que um lance barato dentro aí de uma dessas plataformas online. O que está acontecendo hoje e o que eu acho é que muitas agências se deixam seduzir pela automatização. Viraram operadoras de mídia, não pensadoras nas marcas dos seus clientes. Deixaram o criativo de lado e se fecharam num funil de performance louca que todo mundo só quer saber em CPM e CPC. E nessa lógica, começamos a perder espaço, Porque quando você não agrega pensamento, o cliente começa a fazer o quê? A falar direto com o veículo, com a plataforma, com os influenciadores. E nesse cenário, a agência se torna realmente dispensável. Mas vamos deixar uma coisa clara aqui. O papel da agência, na minha opinião, não acabou. O papel do mídia não sumiu. Eles só precisam ser resgatados, atualizados. Para mim, a agência do futuro é aquela que já se destaca hoje. É aquela que integra tecnologia e pensamento num só projeto. Que usa dados não para automatizar tudo, mas para embasar boas perguntas, Que entende o jogo da performance, mas que não abre mão de um bom branding. Não abre mão daquela ideia e daquela ótima narrativa. E o mídia, nesse novo modelo de negócio, precisa deixar de ser um executor para voltar a ser um estrategista. Alguém que entra no planejamento desde o início, que discute posicionamento, contexto, cultura e que usa a IA como ferramenta, não como um substituto da sua inteligência. E para você que é CMO, vale se perguntar, sua agência está entregando planilha ou pensamento? Seu mídia está clicando ou está pensando junto com você? Se você é publicitário, a provocação que eu vou fazer ainda é mais direta. Você está sendo operador de máquina ou está usando a sua máquina para pensar maior?
porque no final do dia a IA pode até ser mais rápida, mas ainda não sabe fazer o mais importante: conectar marcas com pessoas de forma significativa. E isso só quem pensa fora da caixa e dentro do negócio vai continuar entregando. Quer saber mais? @eu-sou-Patrícia-Vidal. Raul, um beijo e eu volto com mais. No quadro Propagandas Históricas de hoje, vamos voltar 50 e poucos anos, em 1974, quando, em uma animação, o Café Seleto apresentou um comercial e um jingle simplesmente maravilhoso. Ora, depois de um sono bom. Vamos assistir, eu acho que você vai gostar. Depois de um sono bom, a gente levanta, toma aquele banho, escova o dentinho. Na hora de tomar café, é o Café Seleto que a mamãe prepara com todo carinho. Café Seleto tem sabor delicioso, cafezinho gostoso, é o Café Seleto, Café Seleto, Café Seleto. Café Seleto é torrado eletronicamente. O nosso caos de hoje vai ser contado por um dos profissionais mais bem realizados no mercado de São Paulo, que é o Luciano Ottaviani, diretor regional da Logan e também um dos fundadores de Amigos do Mercado. Luciano tem muito caos para contar para todos nós e eu estou certo que você vai rir um bocado com o Luciano, comigo, ou seja, todos nós vamos acompanhar algo muito especial. Vamos ao caos? Fui aí desafiado pelo grande e querido Raul a contar um caos entre diversos causos que aconteceram na minha carreira ao longo da jornada de quase 30 anos. E eu selecionei um que foi muito especial. No período da faculdade, eu optei em morar numa cidade chamada Espírito Santo do Pinhal, no interior de São Paulo, e abri uma agência, né? Já trabalhava com agência, já trabalhava com publicidade, e aí abri uma agência para atender o mercado local. E entre os meus clientes, eu atendi um restaurante, que era o principal restaurante da cidade, chamado Opção Trattoria Bar. Era o restaurante onde frequentavam os formadores de opinião lá da cidade, enfim. E o dono do restaurante era um chefe muito enérgico, bravo, daqueles caras assim, tinha uma belíssima carreira, mas era um cara muito duro de lidar. Então, do Bento, era um cara muito especial, mas era muito bravo. E numa reunião de marketing falando com ele, eu falei pra ele, poxa, Bento, você precisa ser mais arrojado, você faz sempre as mesmas coisas, eu te ofereço várias coisas diferentes e tal, enfim. E você quer sempre fazer uma mídia, enfim. E aí ele falou, você vem falar que eu não sou arrojado, você não entende, blá, 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 blá. E começou, ficou bravo e levou pro lado da carreira dele. Se eu não fosse arrojado, eu não tinha feito isso na minha carreira, blá, 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 blá. E me desafiou, falou, quero ver você ter o peito de vir aqui cozinhar um dia, né, atender não sei quantas mesas, tal, enfim, me desafiou, eu fiquei com aquilo na cabeça. Um belo sábado, chuvoso, eu sem nada para fazer, passei na barbearia, fiz a barba, cortei o cabelo e apareci lá no restaurante, de surpresa. E ele falou, tudo bem, a gente tinha uma reunião marcada hoje? Eu falei, não, eu vim aqui cozinhar. Ele, fala a verdade, tal, o que você quer? Enfim, eu falei, vim aqui cozinhar. Bom, resumindo, ele ficou bravo de novo, se sentiu ali desafiado, quando tipo assim, não acredito que esse moleque ousado veio mesmo. Falou, me dá o Doman pra ele, o meu Doman que ele vai vestir, ele vai ficar na cozinha. E você vai fazer o badejo com molho de maracujá, que era o principal prato da casa. Falou, Oliveira, que era um auxiliar lá, ensina o Luciano a fazer o badejo, todos os badejos da casa ele que vai soltar hoje. Enfim, então ele se sentiu ali pressionado também de eu ter aceito o desafio e me deu o principal prato da casa para eu fazer, ou seja, aprendi ali e durante a noite toda soltei todos os badejos com molho de maracujá, enfim, era o principal prato, o prato que mais saía. Foi uma experiência absurdamente maravilhosa na minha vida, fui desafiado, saí aos frangalhos, cansado, morto, né? 6 bocas de fogão industrial, uma cozinha que não era muito grande, enfim, mas fiquei lá durante horas e horas em pé,
fazendo todos os badejos da casa. E no final ele falou para mim assim, ó, eu jamais achei que você fosse conseguir levar esse desafio e ter feito com louvor. Né? Recebi muitos elogios, muitas pessoas descobriram que eu estava na cozinha, foi o jornal tirar foto, cobriu, fez uma matéria, eu até tenho, acho que essa matéria, um dia eu mostro para vocês, saiu no Jornal da Cidade, que o publicitário da cidade de São Paulo que morava em Espírito Santo do Piau aceitou um desafio de cozinhar, enfim. E esse desafio virou uma segunda paixão na minha vida, além da publicidade. Eu amo cozinhar, amo me aventurar na cozinha, e a partir daquele momento descobri um novo amor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse caos. Entre esses tem mais diversos, mas esse eu escolhi de coração. Valeu, gente. Beijo. Este é o momento que nós apresentamos os comerciais que denominamos destaques da semana. Aqueles apresentados no portal durante esta semana. E nesta semana nós temos um foco muito grande na região nordeste do Brasil. Eu acho que você vai se identificar, vai se aproximar e vai ver que o Brasil é grande, não só em tamanho, mas também em criatividade. Vamos aos comerciais destaques da semana. Com o tema Vamos Retomar, a Starbucks está escrevendo um novo capítulo no Brasil. Quantos cafés você já não tomou aqui? Pela experiência de entrar e se sentir em casa, pela qualidade dos nossos cafés e principalmente pelas histórias. Tomando um cappuccino e um ice de caramelo macchiato, a Jéssica e a Cami tomaram coragem para reatar a amizade. Tomando um mocha, o Alê tomou a decisão de abrir o seu próprio negócio. Tomando um cold brew, o João tomou impulso para mandar aquela mensagem. Ele sabe qual. Aqui muita história já tomou um rumo diferente. Por isso, temos um convite. Retomar. Retomar encontros. Retomar conversas importantes. Porque retomar não é só voltar, é tomar de novo. Com mais vontade, mais história, mais significado. Starbucks. Vamos retomar? São João já tem a cara da São Geraldo, que nesta campanha inovou em colocar o consumidor no centro da ação com o tema Correio Elegante. No Correio Elegante da São Geraldo, você se declara para quem mais ama. A tatuagem que eu fiz pra ele dá água na boca. Fiz até uma simpatia pro meu casamento ser com ele. Ai. Tô sonhando com aquele brinde no jantar romântico. Com tanto admirador assim, nem preciso de Santo Antônio. São Geraldo, o refri de caju mais amado do mundo. Para celebrar o período mais animado do calendário nordestino, a Carajás dá início com a campanha São João Carajás, onde o som do forró tradicional é o destaque. O São João é a cara do meu Nordeste. E aproveitar a economia do São João Carajás Home Center é a cara da gente. Se é para fazer essas delícias de comidas típicas, botar aquele forrozinho gostoso para tocar a noite inteira ou ainda deixar a tua casa prontinha para a festa ser ainda mais especial, aproveite o São João Carajás Home Center. Arretado é comprar barato para construir, reformar ou decorar o seu lar. A nossa entrevista de hoje, nada mais, nada menos, é sobre marca pessoal, marketing pessoal e, portanto, tem que ser um especialista. Paulo Moretti, que é o CEO da Element Publicidade. E ele vai falar como devemos agir, como devemos fazer. O nosso marketing e a nossa marca pessoal é algo da maior importância no mercado da comunicação. Você sabe como está a tua imagem pessoal e como pode fazer para melhorá-la? Nós estamos com Paulo Moretti, especialista em marca e marketing pessoal. E é isso que nós vamos saber agora. E eu estou certo que é importante você acompanhar. Paulo, muito bom ter você aqui em Grandes Nomes da Propaganda. Raul, muito obrigado por estar aqui com você, pelo convite, mais uma vez para a gente estar batendo um papo aqui no teu programa e para a tua audiência também. Além de nós sabermos que você é um especialista em marca e marketing pessoal, você é autor de muitos livros.
E, especialmente, eu queria que você falasse sobre marca pessoal que mudou a história. Eu nem imaginava ser escritor, né? E hoje, entre autoria e coautoria, eu já vou entrar agora exatamente com esse livro para o 7º livro. Tá? Bom, o livro A Marca Pessoal que Mudou a História, que é esse livro aqui, ele tem uma história muito bacana. Quando eu comecei lá atrás o meu processo, né, de trabalhar com branding e aí partir para o branding pessoal, eu tive uma ideia, não é, que brotou no meu coração, de fazer o brand. Eu falei, como seria fazer o brand de Jesus? Mas deixei a história para lá muito cedo para pensar nisso, mas tinha uma trilha aí, né? Eu tinha que montar a minha metodologia. Depois daí eu consegui validar minha metodologia cientificamente no mestrado nos Estados Unidos. E nesse meio de caminho, a minha esposa teve um sonho. E nesse sonho ela falou que ela me via palestrando, né, num grande auditório e que atrás tinha um livro e ela deu o nome do livro, né, que era exatamente esse, A Marca Pessoal que Mudou a História. Então foi um livro que vem aí de um lado mais espiritual nosso também, mas ele une tanto a ciência, né, quanto a espiritualidade, vamos dizer assim. Então, o que eu faço neste livro? Eu pego os itens do dia a dia para um executivo, para um profissional poder trabalhar em cima da marca pessoal, falando, por exemplo, o networking, ou valores, né? Então, como que você faz o networking? O que é o networking? Eu trago todo um conceito baseado no meu trabalho e eu faço um paralelo com a vida de Jesus. Como que Jesus fazia o networking dele? Quais eram os valores dele? E eu corroboro essa história com um versículo bíblico que conectam as duas ideias. Mas é um livro que ele vai ser lançado em português de Portugal, e atingindo a meta de acho que 3.000 unidades, ele vai ser lançado em inglês também. Então é algo que eu pretendo que seja aí espalhado pelo mundo, essa ideia. Personal branding estratégico. Você sai um pouco da marca pessoal e você vai um caminho de vendas. Olha só, comente. Pois é, Raul, isso foi também bacana. Eu, junto com o Jefferson Carvalho, que é um especialista em vendas, nós estávamos conversando e aí surgiu a ideia de montarmos um livro, um e-book, na verdade, muito rápido e muito prático, né, chamado exatamente Branding, Personal Brand Estratégico. E a ideia aqui é você saber se posicionar para vender. Então nós unimos as duas necessidades, trabalhar a estratégia e automaticamente saber se promover, se vender para o mercado, vender o seu produto para o mercado. Bom, você já deu uma passagem sobre ser o primeiro a validar cientificamente o branding. Como é que ocorreu? Você falou a respeito de Estados Unidos. Vamos acompanhar essa conversa e vamos viajar juntos? Vamos lá. Esse também é um processo bem interessante. Eu conheci o dono da universidade, o Anthony Portigliatti, da Universidade Florida Christian University, em 2011, numa ida para lá. E criamos um vínculo, uma amizade, e, porém, passado um tempo, eu falei, eu precisava me diferenciar no mercado, né? Afinal, trabalhando com marca pessoal, precisa trazer o holofote para cima de mim, né? E eu falei, poxa, como que eu vou conseguir me diferenciar da concorrência? E aí me veio a ideia. Eu já tenho a questão de alguns livros, mas eu falei, eu preciso ir para um outro patamar. Eu falei, eu preciso validar essa minha metodologia. Foi então que eu decidi fazer lá um mestrado em neurociência e neuromarketing, e nele eu fiz um trabalho, o meu trabalho de conclusão foi exatamente fazer uma tradução cultural de um questionário que está no português de Portugal, para o nosso português. Então não é somente a tradução do questionário de marca pessoal, de personal branding, mas trazer para a nossa cultura. E a partir dele eu identifiquei que os profissionais tinham a dificuldade da promoção, de trabalhar a sua marca pessoal. Foi então que eu sugeri no projeto, né, na minha tese, o desenvolvimento da metodologia para poder fazer esse tipo de trabalho. E aí foi aplicado em 40 executivos, né, o processo, o questionário, o processo todo meu de personal brand e depois o questionário novamente. E percebeu-se um ganho, tanto na percepção, no entendimento, e isso validou. E no dia da minha defesa da tese lá, que eu tive que fazer defesa presencial,
Depois do estresse da gente ficar ali, né, defendendo a tese, aí depois eles voltam e disseram que eu tinha sido aprovado com nota máxima, que o projeto, inclusive o trabalho, tinha sido a referência, tornou-se referência na universidade, em termos de inovação e da parte de estatística. E o reitor, né, o CEO também da universidade, falou que fez uma pesquisa, e nessa pesquisa foi identificado que eu era, até o momento, né, até hoje ainda, eu sou o único profissional na área de personal branding que tem um método cientificamente comprovado. Como funciona esta metodologia? Bom, ela é um trabalho que demanda aí por volta de 14, 16 horas, né? Divididos aí em encontros uma vez por semana, de 1 a 2 horas, dependendo da disponibilidade do mentorado do cliente, né? E é um trabalho que ele parte do autoconhecimento, mas não é, eu brinco, não é o autoconhecimento daquela coisa de meditação, nada contra, pelo contrário, né? Você não vai abraçar árvore, nada, é autoconhecimento, você buscar as informações que você tem guardada ali sobre você. Então o meu trabalho é evidenciar, através da neurociência também, fazer com que essas informações fiquem mais no topo ali da tua memória, e a gente vai fazendo toda uma construção, identificando valores, identificando crenças, diferenciais competitivos, fazendo algumas análises de como você está hoje em alguns temas e como você quer estar, e pensar nessa mudança, de você me explicar estrategicamente por que você está fazendo essas mudanças. Entender quem é o teu público-alvo, que isso é uma grande dificuldade dos profissionais, saberem exatamente quem é o público-alvo que eles querem atingir. Então, eu vou fazendo toda essa construção de informações. Falamos de algumas coisas que eu falo que deprimem um pouquinho, que limites internos, algumas coisas, mas sempre como gatilhos positivos para a construção da marca. E com essas informações todas, eu começo a trabalhar o posicionamento. A gente constrói um posicionamento que ele acaba sendo um pitch também de apresentação, mas de uma forma muito objetiva. Eu digo quem eu sou, o que eu faço de diferente, para quem eu faço, onde eu faço, por que eu faço, qual a necessidade do que eu faço. Tu juntou tudo isso, mais missão, visão e propósito, eu construo ali uma plataforma de marca que direciona toda a estratégia de marketing online ou offline. E você faz mentoria com grandes executivos. Isto precisa de algo muito especial. Tá aí uma coisa interessante. Eu acabei falando, a gente falou agora há pouco de público-alvo, né? Então, o meu público definido são C-levels e CEOs e fundadores de empresas. O maior, por 90% são dessa área, são executivos de empresas como McDonald's, Claro, Coca-Cola, Cepa Mobility, Santander, dentre outros profissionais de grandes empresas. Lógico que eu também tenho profissionais da área médica, né, odontológica, nutricionistas, mas no fundo, Raul, vou te dizer que não tem diferença de tratar um executivo de alto nível, né, como a gente está falando aqui, esses que eu citei, como um outro profissional. Porque no fundo nós estamos falando de pessoas. Então o tratamento não entra crachá, não entra... Lógico que na hora da construção de todo o processo, a gente, obviamente, entende que esse perfil de executivo necessita uma estratégia mais alinhada para o momento de carreira que ele está. Mas o processo, a forma como eu lido, enfim, isso acaba não sendo alterado. É um processo único para todo mundo. Você acredita que personal branding será mais necessário nos próximos anos? Raul, eu vou falar para você que em 2012, quando eu escrevi meu primeiro livro, eu já falava que ia ser a moeda de troca do profissional do futuro. Hoje é a moeda de troca do profissional de hoje, não tem muito o que fazer. Eu acho que cada vez mais, mesmo a gente tendo a inteligência artificial aí, que esse é um outro livro que logo também eu vou botar em prática, já está sendo escrito, mas a inteligência artificial está indo cada vez tão rápido que não dá tempo de terminar o livro. Mas ela é uma ferramenta que agrega, né, aos profissionais, às marcas pessoais. Então eu vou te dizer que cada vez mais a gente trabalhar, né, a estratégia de marca pessoal para o mercado é um diferencial competitivo muito grande. Para quem está querendo começar a pensar na sua própria marca pessoal, quais são os primeiros passos, meu amigo? O pessoal que estiver, né, ouvindo a gente, vendo a gente,
eles podem começar fazendo um pequeno exercício que é se perguntar quem é você. Parece uma pergunta boba, mas todo mundo trava nessa pergunta. Porque geralmente o que vai vir na tua mente é o teu nome, a tua idade e a tua profissão. Faz o exercício, fala, agora que você já sabe isso, pergunta de novo quem é você, o que mais você pode trazer de informação. Se você fizer isso 1, 2, 10 vezes, você tem uma lista, você vai descobrir que você é muito mais do que você imaginava ser. Eu acho que esse é o primeiro passo. Pessoas líderes podem ser embaixadores de marcas corporativas? Muita gente acha que o personal branding, você de repente pagar uma assessoria para um executivo seu, está dando para ele ferramentas para ele ir para o mercado. Na verdade, não. Quando a gente faz um trabalho de personal branding, você alinha com todo o entendimento da marca corporativa, ele não só se torna um embaixador da marca alinhado com os valores, o posicionamento da empresa, mas também ele se torna uma pessoa que inspira times e retém e atrai talentos para a empresa. Você poderia nos contar um case a respeito de algum executivo que você já atendeu ou vem atendendo? Tem um que é bem interessante. Ele é um executivo da área de tecnologia de um banco internacional. Ele está, inclusive, em Ohio. Tá? E ele é da área de tecnologia e ele me procurou exatamente porque ele tem uma alta capacidade. Para você ter uma ideia, durante o processo eu via ele se mexendo, achando que ele estava meio incomodado. Na verdade, ele estava fazendo o trabalho comigo, resolvendo o cubo mágico na mão. Para ver o nível do profissional. Né? E ele estava muito indignado porque ele tinha um currículo excelente, porém, quando ele se aplicava para algumas vagas na empresa, outros com menor currículo pegavam a vaga. E ele achava, então, que só o currículo dele bastava. Então nós fizemos todo um processo. O currículo é importante? Sim, a gente precisa estar sempre atualizado, aprendendo. Eu sempre comento isso. Mas o que ele precisava era trazer a marca dele, a visibilidade. Então nós começamos a fazer todo um trabalho com ele, até um determinado momento lá que acabou o processo. A gente tem encontros depois periódicos durante 3 meses. E ele me mandou mensagem dizendo que chegou um belo dia lá, um outro profissional que trabalha junto com ele em par teve um problema e não ia poder assumir durante 15 dias os projetos, pediu uma licença e ele teve que chegar frente aos superiores dele e falar, olha, nós temos 2 projetos. Este daqui, eu e minha equipe podemos tocar. Este daqui só eu consigo tocar. Agora vocês decidem o que vocês querem fazer. Ou seja, coisa que ele não fazia. Ele se posicionou como sendo uma pessoa de relevância. E aí eles optaram exatamente, deixar ele nesse projeto sozinho. E isso começou a gerar uma visibilidade. Ele entrou para um grupo de diversidade da empresa. E aí ele me manda outra mensagem dizendo, Paulo, hoje o chefe do meu chefe sabe quem eu sou. Bom, com essa trajetória dele de começar a trazer a visibilidade, ele começou a ser chamado como referência na área de tecnologia, na área dele, a ministrar palestras em nome da empresa para fora, dentro da empresa, gerou alguns modelos de curso para um EAD que eles têm dentro da empresa. Então, isso mostra, né, que ele conseguiu um ganho de percepção, ampliou a reputação e o valor dele. Eu tenho que dizer que foi um prazer muito grande receber você, Paulo Moretti, especialista em marca e marketing pessoal aqui em Grandes Nomes. Raul, mais uma vez eu agradeço o convite. Sempre que quiser, a gente bate papo, que se deixar, eu fico aqui 1 hora para mais falando. Mas é um prazerzão estar aqui com você mais uma vez e junto com o teu público também. Mas nós vamos voltar a conversar outras vezes. Até a próxima, portanto. Até. O nosso programa de hoje, infelizmente, chega ao fim, mas você pode acompanhar diariamente tudo que acontece em publicidade, marketing e propaganda no portal Grandes Nomes da Propaganda. E eu aguardo por você na próxima semana aqui neste maravilhoso canal Marketing. Um forte abraço e até lá!